Números 22. E os descendentes do persistiu com o grande pastor se deslocaram. Eles acamparam nas regiões do poente do antepassado, ao cruzar o que desce de Aroma. E o despojador, descendente do pássaro, viu tudo o que o persistiu com o grande pastor fez a falador. E do antepassado imigrou muito frente ao povo, porque esse era muito. Então, do antepassado recuou da frente dos descendentes do persistiu com o grande pastor. E do antepassado disse aos velhos de briga: agora esta convocação vai lamber todos os nossos arredores, como o boi lambe o verde do campo. E o despojador, descendente do pássaro, era rei do antepassado naquela época. Então ele enviou informantes ao engole-povo, descendente do queima, para desatamento, que é acima do rio, na terra dos descendentes do povo dele, para chamar ele, dizendo: veja, um povo saiu de sitiado. Veja, ele cobriu o olho da terra e ele está assentado à minha frente. Então agora mesmo vá, desfavoreça este povo para mim, porque ele é mais denso do que eu. Talvez eu tenha capacidade de golpear ele, e eu expulse ele da terra, porque eu tenho conhecimento que aquele a quem você favorece está favorecido, e aquele a quem você desfavorece está desfavorecido. E os velhos do antepassado e os velhos de briga foram com as partilhas na mão deles. Eles entraram ao engole-povo e falaram a ele as falas do despojador. E ele disse a eles: assentem-se aqui nesta noite, e eu vou retornar a vocês fala, conforme salvação falar a mim. E os líderes do antepassado se assentaram com o engole-povo. E o Salvador entrou ao engole-povo e disse: quem são estes homens com você? E o engole-povo disse ao Salvador: o despojador, descendente do pássaro, rei do antepassado, enviou a mim. 11. Veja, o povo que saiu de sitiado cobre o olho da terra. Agora venha, perfure ele para mim. Talvez eu tenha capacidade para batalhar contra ele, e eu expulse ele. Então agora vamos começar. 12. E o Salvador disse ao engole-povo: você não vai com eles. Você não vai desfavorecer o povo, porque ele está favorecido. Agora, lembrar aqui que eu traduzo a palavra Deus como a palavra Salvador. Não o nome de Deus, mas a palavra Deus, que eu trato como um título, né? Assim como nos dias de hoje uma pessoa é doutor, outra pessoa é médico, outra pessoa... O título Deus, ao meu ver, significa o Salvador. Eu inicialmente tive isso por conta dos pictogramas, tá? Porque é grande pastor, e daí demonstra um homem retirando alguém da água. Então, eu imediatamente liguei aquilo ao milagre de Cristo, porque ele era o grande pastor, e daí ele teve aquele milagre dele andando na água, onde ele está estendendo a mão a Pedro. E logo em seguida os apóstolos falam, né? De fato, ele é filho do Salvador, de Deus. Então, naquele episódio ele estava salvando, e ao mesmo tempo, essa sacada que eles tiveram, eles provavelmente lembraram de como é o pictograma, porque ao fazer aquilo, vamos lembrar que ele fez vários milagres, mas ao andar na água aquilo foi que eles falaram, de fato, ele é filho de Deus, do Salvador, porque ele estava ensinando a própria palavra Deus. Então, assim, uma coisa é você falar, eu sou Deus, que muitos falam, Jesus era Deus ou não era, mas se você traduz, era o Salvador. Não tem ninguém que salva mais do que Jesus, salvação. E também porque não é só da minha cabeça que eu estou olhando e vendo que aquela palavra é Salvador. Os próprios apóstolos falaram, de fato, ele é Salvador. Então, eles também fizeram essa conexão quando eles viram aquela cena de Pedro. Tá? E aí nós temos outros elementos que eu comento bastante por aí.
né? Os animais eles não entendem nada, mas quando você salva eles e alimenta eles, eles te prestam uma adoração e um carinho que é muito além de um entendimento do animal. Eles te lambem, né? Eles te prestam uma adoração e nós vamos ver, inclusive mais adiante, a proximidade que a palavra lamber tem com a adoração. Inclusive no grego, eles usam uma coisa que parece significar como cachorro, que no sentido de lamber é uma coisa, é uma adoração muito forte. E também por conta de nós, tá? Sempre que você está em apuro, qual a primeira coisa que vem na cabeça? "Ai, meu Deus, é meu Salvador". Então está inscrito nos corações dos animais que você presta uma adoração a Salvador. E está escrito em nossos corações que Deus é alguém que salva. Então, eu chamo esse título, que no Antigo Testamento é Elohim e no Novo é Theos, que é da onde vem a palavra Deus, que na etimologia indica céu brilhante, né? Muito provavelmente porque muitas pessoas que faziam orações olhavam para o céu, então começaram a chamar aquilo de céu brilhante, né? E eu chamo isso tudo de o Salvador. Então aqui nessa tradução não tem a palavra Deus, ela está substituída pela palavra o Salvador. Deus existe? Sim, mas eu acho melhor chamar ele de o Salvador do que de Deus, porque também ao fazer isso, você está constantemente se lembrando de que o propósito dele é salvar. Então vamos lá. O Salvador disse ao engole povo: você não vai com eles, você não vai desfavorecer o povo, porque ele está favorecido. Lembrando que eu traduzo abençoar com favorecer e amaldiçoar, que é uma palavra que eles. Isso já estava contaminado na Bíblia que os apóstolos leram na época, tá? Muito provavelmente, no começo da confiança deles, eles viram aquilo. Mas mais adiante nós vemos que o vocabulário deles foi consertado por proximidade ao Salvador, ao buscar de salvação. Então, a religião, na época de Cristo, já estava com o vocabulário contaminado, porque eu já pego vários erros que aconteceram na Septuaginta, inconsistências de vocabulário que eles usaram para afunilar o significado do hebraico. Então, assim, quando eu comecei a ver que eu estava, estava corrigido até nesse nível, eu falei assim, poxa, de fato, tá? Mas por que que isso fica mais precioso ainda? Porque mais adiante, quando nós começamos a ver as cartas dos apóstolos e tudo, o vocabulário deles é como se tivesse sido corrigido pela busca deles. Tá? Então eles começaram a ter certos discernimentos que não tinha como eles terem por terem lido da Septuaginta, né? Que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento em grego vigente na época deles. Então, isso quando eu saquei que o vocabulário deles foi naturalmente corrigido, essa foi uma das coisas, assim, mais maravilhosas, né, porque para corrigir isso eu uso muitas vezes aqui, análises feitas entre eu e a inteligência artificial, né, e simplesmente algumas coisas eu sinto no meu coração: "Não, isso aqui não tem encaixe", mas no caso deles, o Salvador preencheu essa lacuna da qual eles não tinham. Então, é muito precioso ter percebido isso, que foi corrigido no coração deles sem eles terem um respaldo de comparar várias coisas como eu tenho hoje. 13. Então o engole-povo se ergueu no amanhecer e disse aos líderes do despojador: vão para a terra de vocês, porque salvação recusa me pôr a caminhar com vocês. Isso é interessante, porque mais adiante no bom livro, nós vemos que, né, não caminhar com os ímpios, não caminhar com as pessoas que vivem na sujeira de coração, né. Mas aqui, ó, esse líderes que eu consertei, que estava no inglês aqui, porque cada vez que eu revejo, a inteligência artificial processa para ver se pegou todas as palavras. E às vezes ela engasga e deixa no inglês. Porque a base das inteligências artificiais são o inglês. Então, às vezes, quando eles estão projetando o texto, acaba ficando resquício de inglês para trás.
14, aqui de novo, ó. E os líderes do antepassado. Vamos lembrar aqui que se chama do antepassado porque as meninas tiveram relações com o pai, então os filhos são do próprio pai delas. Então, né, chamaria-se do pai. Mas como a palavra pai ela é muito mais encaixada como antepassado do que pai, eu chamo de do antepassado. Que nas traduções tradicionais, essa aqui é a palavra Moabe. E os líderes do antepassado se ergueram, e eles entraram ao despojador, e disseram: o engole povo recusou caminhar conosco. E o despojador adicionou ainda a enviar líderes, muitos, e de mais peso que aqueles. E eles entraram ao engole povo e disseram a ele: assim disse o despojador, descendente do pássaro: não seja mesmo impedido de caminhar a mim. Porque eu vou dar peso e dar peso a você, muito. E tudo o que você disser a mim, eu vou fazer. Então vá mesmo, perfure este povo para mim. Tá. Esse dar peso, aqui ó, nos outros, ó, grandemente te honrarei, 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 concederei grandes honras. Então geralmente é usado como honrar. Só que essa palavra é a palavra usada para peso, para algo que tem pesado. Então, quando você tem honra, você é uma pessoa que tem mais peso. No português, isso faz sentido. Tá? No inglês, mais ou menos. Tá? Mas, poxa, quando nós falamos, nossa, aquela é uma pessoa de peso, né? Dá para entender que é no sentido de honrar. Então, por dar preferência ao vocabulário literal, eu mantive dessa forma. Essa é a mesma palavra que eu acho até que de uma forma mais específica seria impor valor. Porque eu vou impor valor a você. Porque os gregos aqui, eles usaram uma palavra que é mais no sentido de valor, de avaliar, no sentido de valorizar. Essa é a mesma palavra que está em honrar pai e mãe. Só que honrar pai e mãe, como honrar, não tem o mesmo encaixe diante do resto do bom livro. Porque fica parecendo que é independente de tudo, honrar pai e mãe. Acaba se criando uma idolatria por trás de algo, sendo que o próprio Salvador, ao decorrer do bom livro, ele fala para não reconhecer face e essas coisas. Então, ao meu ver, o honrar pai e mãe é muito mais no sentido de imponha o valor deles. Tá? Então, se é um pai e uma mãe sem valor, você não impõe valor aonde não há valor. Tá? E o que acontece também, ao decorrer do bom livro, nós vemos várias vezes que o Salvador fala: não seja como seus pais, que eu tirei eles do Egito e eles deram as costas para mim. Né? Arrependa-se dos erros deles e coisas assim. Né? Deixe de lado os erros deles. Então é complicado aquele mandamento de honrar pai e mãe, porque a palavra honrar ali, diante da nossa cultura, ela transparece um componente meio idólatra, que acaba sendo um tema nas religiões pagãs, a idolatria aos pais. Né? Então E o que acontece? Quando você avalia os seus pais, você repensa os erros deles e os acertos deles. Então você continua fazendo aquilo no qual eles acertaram e você deixa de lado aquilo que eles erraram. É uma coisa muito óbvia, ao meu ver, impor valor a eles, porque você não impõe valor aonde não há valor. Então é por isso que, ao meu ver, o honrar pai e mãe seria mais específico como dê o devido valor. Porque eu vou dar peso e dar peso a você. Muito. E tudo que você disser para mim, eu vou fazer. Então vá mesmo, perfure este povo para mim. Aí agora aqui é a brecha do qual ele... Essa aqui é a brecha, na minha opinião, a brecha do qual o Salvador permitiu que Balaão
o engole-povo fosse. Porque a partir do momento que ele disse isso aqui, o Balaão, por ter intimidade com o Salvador, isso aqui era a brecha de se ele pedir algo para, se Salvador pedir algo para eu fazer, eu vou fazer. E nós vamos ver em seguida que vários dos rituais espelham a questão da cruz. Então, ao meu ver, isso que o despojador falou, de tudo o que você disser a mim, eu vou fazer, essa aqui é a brecha para que o engole-povo, Balaão, vá. Aqui, ó, então vá mesmo, perfure este povo para mim. E daí nós temos aquele encaixe, né? Cristo na cruz foi perfurado. Então, lembramos do sacrifício de Jesus, salvação, quando ele estava à cruz de madeira. Então, assim, o que o despojador falou aqui, ele tem alguns encaixes diante de o que salvação de fato quer que seja feito no coração da pessoa. Então, essa, ao meu ver, é a brecha que fez o Salvador permitir que ele saísse. Mas nós vamos ver que essa história ela tem outros capítulos interessantes.